antes, alguns avisos. Em início de novembro, por volta do dia 9, nós vamos ter o bazar aqui da casa, que a renda disso é investido para manutenção dos recursos da casa. Aqueles que puderem trazer doações de algum material, algum móvel, algum utensílio, brinquedos, a gente agradece muito, porque isso é utilizado no bazar para venda para gerar esses recursos. É bastante importante aqui para casa. Se vocês conhecerem alguém que tenha esses materiais que puderem trazer, nós agradecemos muito. Nós temos um trabalho na sexta-feira, tem uma equipe da casa que atende alguns acamados, então eles levam alguns alimentos e também fraldas geriátricas. Agradecemos se alguém também puder contribuir com leite, longa-vida e com fraldas geriátricas. Vamos fazer uma leitura, em seguida passamos a palavra ao Fernando. A leitura é sobre algo que ninguém tem: dificuldades. Vamos ver o que ela nos diz. É possível que hajas despertado para a nova fé sob enormes dificuldades. Guardas talvez a impressão de quem se vê defrontado por asfixia num ciclo alto. A primeira atitude em favor da própria libertação seria não te fixares nas crises e nos entraves, e sim deles honrosamente pela aplicação ao trabalho nobilitante. A divina sabedoria nos confere o benefício da prova para que venhamos a superá-la e assimilá-la em forma de experiência, nunca com o objetivo de confundir-nos ou atirar-nos ao sofrimento. Se te encontras doente, reflete na lição que te é concedida, valendo-te dela para edificar espiritualmente nos irmãos que te assistem e sob a desculpa de que sofres mais do que os outros ou de que tens pouco tempo de vida. Não te demandes em excessos ou irritações. Se te observas em pauperismo, não incrimines a ninguém pelo estado de carência que te atravessas. Nem te revoltes contra as vantagens que favorecem os outros, mas sim ergue-te em espírito e, quanto possível, esforça-te para que a diligência, o desempenho das próprias obrigações, te faculte novas perspectivas de reabilitação e progresso. Aceita o concurso alheio e todos nós precisamos do entendimento e do amparo uns dos outros. No entanto, desenvolve os teus próprios recursos. Não creias que possas desfrutar em caráter permanente de benefícios que não plantaste. A luz de um amigo clareia-te o caminho por algum tempo. Entretanto, se queres sobrepor-te definitivamente ao domínio da sombra, é forçoso que possuas a tua própria lâmpada. Obstáculos são desafios renovadores. Ouvi-los, aproveitá-los, é a obrigação que a vida nos atribui. Então, um pequeno começo contigo, algo que ninguém tem, né? Mas quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo tem, parece que aquele problema insolúvel, né? Você se esforça para tentar resolver, parece que nunca chega na solução. Mas muitas vezes Deus coloca esses problemas sem solução na nossa vida, que é justamente o tratamento que nós precisamos. Isso me lembrou assim, uma pequena história que o homem queria ser forte e pediu para Deus: eu quero ser forte. E Deus falou: está vendo aquela montanha? Vai lá e fica empurrando a montanha, empurra a montanha. E ele ficou dias após dias colocando toda a força dele empurrando a montanha. E a montanha não se moveu nem ele. E ele fazia mais força, a montanha não se moveu. Depois de algum tempo ele reclama para Deus: mas Deus,
empurrar a montanha e eu falei, eu não consegui que ela se movesse nada. E aí Deus falou, você queria ser forte. Eu te pedi para empurrar a montanha, não para mover. Empurrar a montanha te fez pressionar os seus músculos e fez eles se desenvolverem. Você está muito mais forte agora fisicamente, porque você fez aquele exercício. E me lembra isso aqueles problemas das nossas vidas que parecem insolúveis, mas é a busca pela solução que nos faz fortes e não encontrar a solução em si. Se você resolveu ou não resolveu, para Deus não faz diferença no final das contas. O que faz a diferença é como você enfrentou o problema. O que você aprimorou em você durante a busca para resolver aquele problema. Nós não somos fracos por não conseguir resolver rapidamente alguma coisa. E acho interessante essa parte também que fala que nós precisamos uns dos outros, né? E que é muito bom a gente receber ajuda, traz luz à nossa vida, um amigo que te ampare, que te traga uma palavra amiga, mas é importante que nós tenhamos a nossa própria luz, a nossa própria lâmpada, o nosso próprio entendimento do que é a vida, o que está acontecendo nas nossas vidas, no amor, como estão os nossos relacionamentos com as outras pessoas. E nessa busca, realmente, nós não estamos sozinhos. E ao mesmo tempo traz amparo. Mesmo que você está junto com aquelas pessoas imperfeitas, que têm tantas dificuldades, a gente encontra união. E aquelas pessoas imperfeitas unidas conseguem ficar mais fortes. Cada um a seu modo. É sobre isso que o Fernando vai nos falar. A família segundo o Espiritismo. Vai fazer a prece inicial. Amado Deus, agradecemos por estarmos com saúde, estarmos em pé, nos mantendo no nosso propósito, na nossa caminhada de crescimento, enfrentando todas as objeções, todas as dificuldades de nossas vidas. Somos fortes, pois sabemos, Senhor, que você está junto de nós. Em cada passo que damos, em cada decisão que tomamos, você participa. Você está ciente e permite o nosso aprimoramento, nosso livre-arbítrio, mas nunca nos deixe desamparados. Que possamos sentir cada vez mais teu amor e a tua força penetrando em nossas mentes, aquecendo os nossos corações, trazendo nossa tranquilidade diante da vida. Que nossos corações estejam abertos para as reflexões da noite. Caros irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Que Ele venha em nosso auxílio para que possamos desdobrar a palestra de modo claro e todos possam compreender. Porque esse é o propósito e a finalidade do Espiritismo. Então, a nossa palestra, como foi dito, está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como subtítulo Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E começa com a passagem dos Evangelhos dizendo assim: E Jesus, tendo vindo para casa,
reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois dizia que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos, capítulos 3, versículo 20, 21, 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Allan Kardec, já interpretando essa passagem, vai começar dizendo assim: estranho parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo dizer que ele se contradizia. Então, sempre que nós formos lermos os evangelhos, se possível, o ideal seria que nos recolhêssemos, um aposento, pode ser sozinho ou mesmo com a família, para que nesse aposento, nesse silêncio, pudéssemos, através da calma, elevar nossos pensamentos a Deus, pedindo auxílio da espiritualidade, para que nos auxilie a entender o verdadeiro significado daquelas palavras que nós estamos lendo. Porque as palavras de Jesus, elas têm um significado muito mais profundo do que se parece à primeira vista. Porque Jesus, ele não falava somente para o tempo dele. As palavras de Jesus são um reflexo das leis divinas. Então, as palavras deles foram verdade no seu tempo, há 2000 anos atrás. É verdade hoje e será verdade daqui a 2000 anos e daqui a qualquer tempo quisermos. Por isso, a importância desse recolhimento e principalmente do auxílio da espiritualidade superior. Porque, como disse Paulo de Tarso, a letra mata, mas o espírito vivifica. E Allan Kardec, continuando nessa interpretação, diz assim: fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que outro estabelecia, onde essa consequência rigorosa. Se certas palavras suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem ou foram mal reproduzidas, ou foram mal compreendidas, ou não são suas. Então, foi justamente pela essa falta de recolhimento, justamente por essa falta de elevação dos pensamentos, esse recolhimento, essa concentração na leitura dos evangelhos, foi que causaram tantas más interpretações. Nós temos, por exemplo, sabemos que o cristianismo se tornou religião oficial a partir do ano 325, com o Concílio de Nicéia, onde o rei Constantino, após uma vitória, resolveu tornar o cristianismo a religião oficial. Porém, se por um lado isso foi bom, porque os cristãos de perseguidos passaram a poder seguir a sua doutrina livremente. Porém, por outro lado, nesse concílio estavam as mais altas autoridades, e eles decidiram aquilo que era certo e o que não era. Ficou-se estabelecido os 4 evangelhos, e na época existiam muitos outros que foram abolidos. Mas a partir daí, a partir dessa data, o cristianismo começou a ser
empanado do seu sentido, o seu brilho espiritual. Porque dali foram formando as hierarquias, começou a vir os sacerdotes, as religiões oficiais e todo um aparato. Né? Então, e foi justamente pelas faltas de interpretação correta dos evangelhos que se começou a divisão, que se começou a formar várias outras religiões e os homens chegaram até o ponto de se guerrearem em nome do Cristo. Então, foi justamente essa má interpretação, né, do sentido das palavras de Jesus que chegou ao ponto de causar guerras em nome do Cristo. E ele continua, Allan Kardec. Jesus em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a chance que ele se deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a espiritual. E aqui Allan Kardec vai começar a trabalhar mais a fundo, né, esse significado. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então a doutrina espírita nos ensina, ela vem nos trazer ensinamentos de grande importância. Porque primeiramente ela nos ensina que nós somos um espírito imortal. Ou seja, o que isso significa? Num passado muito distante, que não podemos precisar, um dia nós fomos criados, tivemos um início, mas nunca teremos um fim, por isso somos imortais. Que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, porque nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui na Terra para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento intelectual, mas principalmente moral. Desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas qualidades, como a bondade, a caridade, o amor ao próximo. E que ao deixar esta vida, essa terra, através da desencarnação, da morte, simplesmente retornaremos à nossa verdadeira vida de origem, que é a vida espiritual. E que nós seremos tanto mais felizes nessa vida, nesse retorno da vida espiritual, quanto mais tivermos praticado a lei de justiça, amor e caridade aqui na Terra. Então esses ensinamentos fazem uma verdadeira revolução na vida, na nossa vida, porque muda completamente a forma de ver a vida aqui na Terra. Então, muito bem. Então o que acontece? Como disse Allan Kardec, os pais, eles não são criadores, como muitas religiões pensam. Eles não criam a alma dessa criança que vai nascer. Eles são co-criadores. Eles são auxiliares de Deus porque eles fornecem o corpo, né? Mas a alma que vai habitar nessa criança é um espírito antigo, um espírito milenar. Então é importante entender que a alma que nasce nessa criança, ela já traz as suas aquisições das vidas passadas, né? Ou seja, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas virtudes, tudo aquilo que ela trabalhou ao longo das existências, ela já traz dentro dela. E ela vai cada vez, conforme vai crescendo, vai mostrando cada vez mais, né, as tendências, as suas qualidades, os seus defeitos. Então é essa visão que a doutrina espírita nos traz. Que esse espírito que está vindo, apesar de estar no corpo de uma criança, é um espírito muito antigo. Por isso a grande responsabilidade dos pais. E Allan Kardec diz assim: não é o pai que não cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que ele fornecer o corpo terrestre. Cumpre, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Então, no livro do Espírito vai nos dizer que a família, a paternidade e a maternidade é uma das maiores missões que nós temos aqui na Terra. Então, se nós não somos criadores da alma dessa criança, porém nós somos responsáveis pela sua criação, pela sua educação, pela sua formação. Então, nós temos uma grande responsabilidade,
Por isso que devemos notarmos, desde pequeno, se nós formos cuidadosos, nós vamos ver que desde pequeno ela já vai começar a mostrar as suas pequenas tendências, as suas virtudes, mas também os seus defeitos. E é justamente, né, nessas qualidades, nesses defeitos, talvez, que nós devemos nos esforçarmos em trabalharmos para ensinarmos, para educarmos elas, porque é importante nós lembrarmos que não devemos, às vezes, muitas vezes, amarmos nossos filhos, não devemos dar tudo que eles querem, né? Ou seja, criar uma camada de proteção em que ele se torna uma criança, vamos supor, inatingível. Nós temos que educá-lo, como diz uma frase, nós não criamos nossos filhos para nós, mas nós criamos para o mundo. Por isso é importante educá-los na honestidade, na religiosidade. É importante ter uma religião, não importa qual seja ela, né, para que a pessoa cresça nesse caminho e principalmente educá-la para que ela tenha formação e principalmente ela tenha suporte para adentrar na sociedade. Porque se nós tivermos muitas piedade, nosso filho, ficarmos, né, o mundo lá fora não vai ter. Por isso é muito importante nós educarmos, amarmos sim, mas quando existe a situação exige corrigenda, é necessário corrigir. E Allan Kardec vai continuar assim: os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam com afeição recíproca na vida terrestre. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a eles serve de provação. Então há basicamente dois tipos de família aqui na Terra. Uma formada por espíritos simpáticos e outra formada por espíritos antipáticos. As famílias formadas por espíritos simpáticos, elas são um pouco mais raras. Mas com certeza algum de nós deve ter conhecimento. O que são essas famílias? São famílias em que os pais e os filhos têm uma grande afinidade uns com os outros. Em que os pais e os filhos são amigos. O pai é amigo do seu filho, o filho do seu pai. A mãe é amiga, né, da sua filha e vice-versa. Conhecemos um pai, por exemplo, da nossa família, eles são tão amigos que quem olha de longe, às vezes eles sentam e conversam horas sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as coisas, e quem olha de fora vai pensar que são dois amigos. Né? Então, este é um exemplo. E o que tipo de família é essa? Com certeza são famílias que já vieram de outras existências e vêm trabalhando e aperfeiçoando cada vez mais esse sentimento. A cada reencarnação eles vão aprimorando cada vez mais. Porém, na grande base mais geral, nós temos as famílias de espíritos antipáticos. O que seria isso? Ao longo da nossa existência, nós vamos caminhando e vamos convivendo com as pessoas. Só que muitas vezes a nossa convivência não é tão boa, então muitas vezes nós adquirimos atritos, inimizades, prejudicamos pessoas, magoamos, né? E o que acontece? Quando isso não fica resolvido na existência atual, ao desencarnarmos, a nossa consciência, as leis divinas que estão na nossa consciência, vai nos cobrar. E isso irá nos fazer sofrer e nós vamos desejar reparar todo o mal que nós causamos àqueles que nos acompanhou numa vida passada. E nós mesmos vamos pedir para a espiritualidade superior que nos seja permitido renascer justamente junto com aquelas pessoas que nós prejudicamos. Então é por isso que a grande maioria ainda é das famílias de espíritos, muitas vezes antipáticos. Por quê? Por causa justamente dessas situações em que um prejudicou o outro. E é necessário que eles renasçam juntos
Porque nessa convivência forçada que eles têm, né, praticamente 24 horas, para que eles trabalhem essas diferenças. É justamente nessa convivência que o propósito é que eles, convivendo, possam superar essas aversões, possam superar, né, essas mágoas, esse rancor. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que nós vemos, né? Em vez das pessoas trabalharem essas dificuldades, elas dão mais vazão ainda e, em vez de se melhorarem, muitas vezes ainda adquirem mais dívidas. E Allan Kardec ainda diz assim: não são os do consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Com essa situação aqui, nós devemos, com certeza, aconteceu com muitos de nós. O que ele está querendo dizer aqui? Ao longo da nossa vida, nós vamos convivendo com as pessoas e vamos adquirindo amizades, né? Uns nos simpatizamos, outros nós. Mas há pessoas que nós temos uma afinidade tão grande, criamos uma amizade, um vínculo tão grande, que nós dizemos para nós mesmos: poxa, essa pessoa devia ser meu irmão. Quantos exemplos nós temos aqui na nossa vida, né? E a doutrina espírita vem nos ensinar algo muito interessante. Ela vem nos dizer que muito provavelmente, realmente, nós fomos irmãos em vidas passadas. Por isso essa grande afinidade, por isso essa grande amizade, né? Por isso esse laço, né, que une a nossa amizade. Mas aí ela nos ensina o seguinte: por que nós viemos separados nessa vida? Porque é preciso que nós trabalhemos as nossas virtudes em outras áreas, com outras pessoas. As nossas virtudes, elas têm que se espalhar, elas têm que beneficiar outras almas, outras pessoas. Então, muito provavelmente, essa pessoa que nós temos grande afinidade, esse amigo, que gostaríamos que fosse nosso irmão, pode realmente ter sido em vidas passadas. Mas nessa existência, nós viemos separados para trabalharmos outras qualidades e outras virtudes, né? E ele continua: pode então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então aí que nós vamos perguntar, né? Falamos da afinidade que temos com outras pessoas, e aí perguntamos: como pode dois irmãos, nascidos dos mesmos pais, tendo o mesmo sangue, se antipatizarem ou mesmo se odiarem? Esse é um enigma, um problema que muitas doutrinas religiosas não têm a resposta. Mas a doutrina espírita tem a resposta. Porque, como dissemos atrás, na nossa longa caminhada, nós temos convivência com pessoas, relacionamentos, e muitas vezes esses relacionamentos não são tão bons, né? Inimizades, como vemos no noticiário, nos jornais de todos os dias, pessoas prejudicando uns aos outros. E perante a lei de Deus, todo aquilo que nós adquirimos, né, de erros, todo aquilo que nós prejudicamos, fica gravado na nossa consciência. E nós teremos que ressarcir isso um dia. É por isso, então, que, como dissemos atrás, é necessário muitas vezes nós nascermos, aquela pessoa que nós prejudicamos muito, nós mesmos pedimos para nascermos junto da mesma família, muitas vezes como irmãos, para trabalharmos essas dificuldades, essas antipatias. Então, a doutrina espírita vem falar da grande importância da família, né? E ela, dando para nós esse entendimento das vidas passadas, ela vem nos conscientizar que nós temos que se esforçar para vencer isso, para vencer essas dificuldades entre famílias, né? Porque ao deixarmos essa terra, é importante que deixemos melhor do que quando viemos, que nossa consciência possa estar em paz e tranquila, mesmo que o irmão ou a pessoa que nós prejudicamos na vida passada ainda assim não esteja totalmente simpático à nossa pessoa,
mas pelo menos que nós tenha esforçado ao máximo e tenha feito todo o possível para melhorar essa situação. E Allan Kardec diz assim: há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias existências da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência atual. O que Allan Kardec quer dizer aqui? Existem dois tipos de família aqui na Terra: a família pelos laços corporais e a família pelos laços espirituais. As famílias pelos laços corporais, nós temos vários exemplos, né? É aquela família, muitas vezes tem 2, 3, 4, 5 irmãos. E o que acontece? Enquanto eles têm necessidade de estar junto, né, com seus pais, eles são forçados a conviver. Mas quando eles atingem a maioridade, que eles vão ter sua própria vida, muitas vezes eles vão para lugares distantes, e vemos casos de irmãos que passam 20, 30 anos sem nunca mais se verem e se conversarem. Isso é um exemplo de família de laços corporais. E vemos também aqui a situação que ele diz: o que é a família pelos laços espirituais? São aquela família que, apesar dos filhos crescerem, eles nunca deixam de se visitarem, nunca deixam de se reunirem pelo menos uma vez por ano, né? Aquela satisfação que os pais têm em receber os filhos, os netos, né? Vemos famílias, principalmente as mais antigas, que eram numerosas, a alegria que eles tinham de reunir as pessoas, principalmente no Natal, e estar reunido com seus familiares. Isso é a família pelos laços espirituais. São as famílias que elas têm aquele amor uns pelos outros, né? E sente a vontade, mesmo estando distante, eles têm a necessidade de se reunir. E é esta família que Allan Kardec está dizendo, que elas vão permanecer no mundo espiritual. Porque, como disse aqui, o verdadeiro laço das famílias é o espiritual. E Allan Kardec diz assim: foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo dos seus discípulos: aqui está minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus, um Espírito de altíssima envergadura, ele tinha o conhecimento das vidas, das reencarnações. Então, quando a multidão estava à sua volta, e a família, e eles falaram: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí ele pergunta: quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs e minha mãe? Por quê? Porque o que Jesus queria dizer? Os laços corporais, eles são frágeis e se desfazem. Hoje, por exemplo, eu sou filho, amanhã eu posso ser pai do meu pai. Hoje eu sou irmão, talvez amanhã, numa outra existência, eu possa ser pai da minha irmã. As posições podem se mudar. Então é isso, essa era a compreensão de Jesus. Aquelas pessoas que estavam com a sua mãe e seus irmãos, numa outra existência poderia ser seu pai, poderia se trocar as posições. Mas quando Jesus passa a olhar na multidão e fala: eis aqui a minha irmã, meus irmãos e a minha mãe, por quê? Porque aqueles realmente estavam unidos com ele espiritualmente. Tanto é que praticamente não se tem notícia de que seus irmãos seguiram os seus ensinos, seus irmãos sanguíneos, mas os seus discípulos, que não eram irmãos de sangue, não só seguiram, como deram até a sua vida, né, pela mensagem, né, e por amor ao Cristo. Então esta era o sentido da mensagem que Jesus queria deixar para as pessoas. E para finalizarmos, gostaríamos de deixar uma mensagem do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Ele fala sobre a família. Ele diz assim: nascestes no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar
de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas luzes terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob seu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Caros irmãos, esta era a nossa singela mensagem para esta noite. Agradecemos a presença e a paciência de todos que nos ouviram. Muito obrigado, muita paz. E agora, indo para a parte final do nosso encerramento, convidamos todos para fazermos a nossa prece. Agradecemos primeiramente a Jesus pelo seu ensino magnífico que Ele nos deixou na terra. Ensino que, se seguirmos Ele, estaremos sempre no caminho correto. Os ensinos de Jesus, como disse Jesus, eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Também somos muitos agradecidos por Allan Kardec, por ter nos trazido a terceira revelação na Terra, que é o Espiritismo. Através da doutrina espírita, adquirimos conhecimentos que mudam profundamente o nosso modo de ver e conhecer a vida, que nos fortalece, nos dá força, nos dá fé raciocinada, dentro da lógica, nos fortalecendo assim para vencer as maiores dificuldades da vida. Então gostaríamos de agradecer. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que nos trouxeste com as tuas palavras, com os seus ensinos, e também com seu apóstolo Allan Kardec, que nos trouxe essa doutrina magnífica. Que a cada dia que estudamos, quanto mais estudamos, mais aprendemos. Que as bênçãos, a paz e o amor de Jesus possam estar junto de nós. E assim nos despedimos e agradecemos.